Passamos ao segundo painel. As normas coletivas aplicáveis à categoria dos professores têm aumentado o patrimônio de direitos dos docentes do ensino privado. As possibilidades de negociação de condições abaixo do patamar legal mínimo e ainda de que o resultado se sobreponha ao legislado, mesmo quando prejudicial aos trabalhadores, trazem novas nuances para o âmbito do direito coletivo do trabalho. Avaliar e debater os limites e possibilidades da negociação coletiva nesse novo cenário constituem objeto do painel Negociação Coletiva e Direitos Trabalhistas. Convidamos o professor Ivo Lamar de Souza Mota, diretor do Simpra-RS, para assumir a coordenação do painel. Para compor a mesa, convidamos o Dr. Raimar Machado, professor do Programa de Mestrado e Doutorado da Unisc, doutora Brígida Charão Barcelo Toschi, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e o professor Marcos Júlio Fur, diretor do Simpra-RS. Com a palavra, o coordenador do painel, professor Ivo Lamar de Souza Mota. Boa tarde a todas e a todos. Vamos retomar o nosso trabalho, o nosso quadro seminário nacional Profissão Professor. Estou aqui coordenando essa mesa, uma temática bem interessante, que é a negociação coletiva de direitos trabalhistas. As nossas falas vai ser de 20 a 30 minutos, e no final o doutor Raimar vai ter que se retirar antes, por compromissos assumidos anteriormente ao nosso convite, e vai ser de 20 a 30 minutos, e de cinco falas no final, de 4 minutos. Essa temática que nós vamos abordar nesse painel se refere à negociação coletiva e direitos trabalhistas. Esse painel tem o objetivo de conhecermos mais profundamente a esse conteúdo atinente aos direitos do trabalho coletivo, tão importante para a vida dos trabalhadores do setor privado, bem como para a atuação profissional dos operadores do direito. Não há dúvida que a reforma provocará uma mudança na atuação dos sindicatos e na justiça trabalhista, fortemente atacada pelo Poder Legislativo. Certamente irá reagir no mesmo tom para preservar os preceitos constitucionais dos direitos humanos e as convenções internacionais. Então, de imediato, passamos a palavra para o doutor Raimar Machado, advogado de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, atuando na Justiça do Trabalho desde outubro de 97, doutor em Direito do Trabalho pela USP, pós-doutor em Direito pela Universidade de Roma e professor do Programa de Mestrado e Doutorado da Unisc. Boa tarde a todos, cumprimento aos integrantes da mesa e aos meus colegas professores aqui presentes. E doutora Brígida, que nos acompanha nesse debate, é um prazer revê-la também, doutora desembargadora Brígida. Gostaria de, primeiramente, agradecer ao senhor por dizer que eu estou advogando desde 97, que aí eu fico mais jovem um pouco. Na verdade, eu comecei em 77, então ganhei 20 anos assim já na chegada, né? Bom, esse tema da reforma trabalhista, ele tem sido visto por um enfoque quase que único na imprensa, nos debates, pelas entidades de classe, nas academias, que é aquele ângulo da merecida crítica pelo fato da reforma ser extremamente desumana, mal elaborada, assodada, trazer resultados negativos para os trabalhadores, para a economia, para a arrecadação fiscal e previdenciária. E essas coisas todas nós já ouvimos tanto na imprensa e já repetimos tanto que talvez fazer isso mais uma vez hoje aqui fosse mais para cansá-los, porque dificilmente os senhores já não ouviram todas essas críticas e já não têm todas essas revoltas com relação ao que foi feito pelo Poder Legislativo em relação aos trabalhadores brasileiros.
Então, eu vou me abster um pouco de uma crítica mais frontal, mas para não parecer que eu concordo com a reforma, eu quero dizer que, pessoalmente, acho que foi a pior coisa feita no país em termos legislativos nos últimos 100 anos, pelo menos. Não acredito que tenha uma outra lei tão prejudicial ao país quanto essa. Mas eu quero examinar a reforma sob alguns enfoques de ordem política, histórica e talvez dentro da principiologia do direito, que é o único terreno onde eu posso me aventurar um pouco aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de salientar é o seguinte: a reforma, efetivamente, ela, antes de adentrarmos na questão da negociação propriamente, a reforma trabalhista, ela efetivamente vai contra o sistema constitucional, que é um sistema de não regressão que garante acréscimos permanentes ao patrimônio jurídico dos trabalhadores, aí incluídos todos nós e, inclusive, evidentemente, os professores. Então, quando nós estamos tratando aqui desse primeiro ponto do nosso debate, que é a questão da preservação do patrimônio jurídico, nós poderíamos dizer, desde logo, que essa preservação do patrimônio jurídico de todos os trabalhadores está garantida lá pelo caput do artigo 7º da Constituição, que diz que aqueles direitos poderão ser seguidos por outros, direitos trabalhistas constitucionais, por outros que visem a melhoria das condições sociais dos trabalhadores. Então, a partir daí, tudo aquilo que for feito contrariamente a esse direcionamento constitucional é inconstitucional. A partir daí, seguem-se outras inconstitucionalidades na legislação, que talvez também não importe hoje aqui, porque senão nós teríamos que tomar tempo demais no debate para examinar especificamente cada inconstitucionalidade, mas a OAB Federal pensou da legislação nova aproximadamente 19 inconstitucionalidades evidentes, e essas inconstitucionalidades elas figuram numa nota técnica que a OAB Nacional elaborou há 2 meses antes, apontando especificamente os problemas formais da reforma. Participei como redator da nota, juntamente com 2 colegas, presidentes de outras comissões da OAB, e essa nota ela seria já o fundamento até para uma ação direta de inconstitucionalidade, porque ela demonstra claramente que a reforma não se sustenta dentro desse sistema constitucional. E, a partir daí, eu desmembraria essa abordagem em alguns aspectos. Primeiramente, o aspecto de política judiciária. Se nós tentássemos hoje alguma medida de controle de constitucionalidade, controle concentrado, que são aqueles controles que se operam dentro do STF, nós estaríamos ignorando que temos hoje um tribunal eminentemente político e qualquer medida nesse sentido seria fadada ao insucesso e acabaria com a discussão da inconstitucionalidade nas instâncias inferiores do judiciário. Digo isso para explicar por que a ordem até agora ainda não conseguiu tomar posição com relação ao MADIM enfrentando essa lei. A minha posição, que é modesta e provavelmente seja até superada, é no sentido de que a ordem não deve entrar com a ADIM, porque nós largaríamos a questão nas mãos de um tribunal que, no momento, não é confiável, que é o STF. Né? Se alguém aqui confia no STF, eu aceito que me respondam, né? Mas eu, particularmente, não confiaria que a solução seria jurídica, porque o impeachment, por exemplo, que a ordem apresentou recentemente, tinha todas as condições para ser bem-sucedido, talvez mais do que o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, e foi arquivado essa semana, né? Numa decisão totalmente política. Isso aconteceria também com qualquer ADIM que envolvesse a reforma. Como no Brasil nós temos 2 sistemas de controle de constitucionalidade, que é o difuso, que se opera na base do judiciário e nos regionais, e o concentrado, que se opera no STF, se nós ingressássemos com a ADIM, a negativa dessa ADIM seria uma declaração de que a lei é constitucional e eliminaria
por efeito, em cascata, toda a discussão depois nas outras esferas. E nós temos juízes no TST, ministros do TST, desembargadores nos regionais e nos primeiros graus de jurisdição da Justiça do Trabalho, que têm uma compreensão melhor sobre essa matéria constitucional do que o STF. Não sei se é porque eles fizeram um concurso para estar lá, ou talvez seja isso, tiveram que estudar antes de começar a julgar. Então, nós achamos que não é o caso de resolver isso através dessa forma de controle concentrado. Uma outra forma que nós achamos que não seria adequada seria através da negativa de validade da lei pela principiologia do direito do trabalho. Nós temos aí alguns juízes e juristas defendendo isso. Particularmente acho que não seria uma solução adequada, e vou explicar para vocês por quê, até porque alguns são professores da área do direito, outros não, mas a matéria é simples. Estes princípios todos que asseguram a validade de uma determinada norma dentro do sistema, eles não são direito natural, não é como o direito à vida, são direitos extremamente geográficos e temporais, históricos. Significa que eles existem ou podem deixar de existir. Então, o princípio da proteção no direito do trabalho, por exemplo, é um princípio que simplesmente pode deixar de existir, basta que o legislador entenda que o princípio não tem mais função naquela época ou naquele local. Se nós, por exemplo, implantássemos um sistema socialista ou comunista, imediatamente o princípio protetivo cederia para outros princípios que são de defesa da corporação, do Estado, da sociedade, mas não seria esse princípio que é próprio do sistema capitalista de produção, que é o sistema de produção do trabalhador. Eis que dentro desse tipo de sistema o trabalhador é a parte fraca e tem que ser equilibrada a sua força com a força do contratante. Então nós temos visto assim, olha, a lei não vale porque ela afronta um princípio. Não, o princípio ele pode mudar, e aqui mudou. Nós saímos agora do princípio da proteção e ingressamos numa fórmula de princípio de proteção da atividade produtiva, ou um princípio coordenador da atividade econômica que não tem mais nada a ver com aquele princípio protetivo que nós examinamos nos últimos 80 anos. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque uma falsa solução, às vezes, é pior do que solução nenhuma, né? Porque é só para dar armas para que alguns juristas que estão querendo ver a coisa sob outra ótica nos respondam e acabem com aqueles argumentos que nos parecem tão relevantes, né? Eu digo isso porque vi que tem gente aí pretendendo enfrentar a reforma alegando que ela afronta princípios. O princípio mudou. Quem cria o princípio é a sociedade através dos seus legisladores. Eu já ouvi falar até em princípio protetivo da livre empresa, coisa do tipo. Daqui a pouco isso pode existir, não tem problema nenhum. Seria uma tragédia, mas tecnicamente é possível. Nós é que definimos quais são esses princípios. Especificamente com relação então, dentro dessa reforma, com relação ao que pode e ao que não pode ser negociado e a força do que pode ser negociado, nós esbarramos também numa matéria que deixa de ser jurídica e passa a ser uma matéria política. E aqui vou explicar por quê. Nós temos aqui uma curiosa inversão dessas questões que se operam nessa gangorra da política e do direito, né? O que nós verificamos? O poder econômico, ele, talvez por estar fragilizado em termos de apoio popular, e nós termos vindo assim de um longo período de ascendência das esquerdas, o poder econômico resolveu não disputar mais esses espaços de poder no plano da política. Nós temos visto uma judicialização absurda, que é a busca de soluções que a política não deu para o sistema, busca de soluções, então, através dessas fórmulas judiciais. E, por outro lado, os trabalhadores agora não conseguindo, então,
essa força jurídica, porque o judiciário talvez não vá lhes dar respaldo em função da legislação nova e do momento político da Suprema Corte, os trabalhadores têm que fazer exatamente o contrário, migrar da solução dita jurídica para soluções políticas. Então, eu acredito piamente que nós vamos resolver algumas dessas questões que surgem com a reforma através de articulações e de projetos mais políticos do que jurídicos. Por exemplo, se nós pegarmos o problema da contribuição sindical, do imposto sindical, que deixa de ser obrigatório, nós conseguimos ver, num curto prazo, uma disputa alucinada entre sindicatos para ganhar espaço e para tentar, de certa maneira, se manter com contribuições espontâneas dos trabalhadores. Na medida em que haja a possibilidade no sistema, o que está sendo aventado agora para breve, a possibilidade de uma pluralidade sindical, isso não é uma coisa, não é um delírio, é possível que isso mude, até porque, na maior parte dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, nós temos essa figura da plena liberdade sindical com possibilidade de mais de uma entidade na mesma base. Aonde isso surja, nós teremos uma luta de sindicatos, não mais com os trabalhadores, mas entre eles próprios. Porque não tem imposto sindical, eles vão disputar como se disputa uma clientela dentro de uma atividade comercial. E, nesse caso, uma das soluções políticas que têm sido vistas por alguns pensadores é dentro da perspectiva da união das entidades sindicais, estabelecendo, dentro do máximo possível, desideratos, lutas e linhas de ação que sejam comuns, de modo a um fortalecimento, porque o que se pretende com a reforma, tirando o sustento das entidades sindicais, é basicamente fazer com que elas saiam a vender a alma e o corpo para se manter. Então, me parece que a solução política aí é justamente pensar que o enfrentamento se dá ainda não entre entidades sindicais buscando arrecadar algo que supra agora a falta do imposto, mas continua sendo ainda entre as entidades sindicais e a classe patronal. Então, verifiquem que, se não for dessa forma, as entidades fracas, tanto de professores ou de qualquer outra área do trabalho humano, elas estarão fragilizadas numa negociação que poderá resultar em normas inferiores àquilo que a lei estabelece. Nós temos uma lei extremamente protetiva, a lei trabalhista desde 34, depois passando por 37, Constituição Getulista de 37, 43, com o surgimento da CLT, ela vem num crescendo protetivo que teve poucos tropeços ao longo desses 80 anos. Por exemplo, quando se tirou a estabilidade dos trabalhadores em troca do regime único do Fundo de Garantia, nós tivemos algumas perdas no caminho, mas a legislação continua sendo protetiva. E quando nós fazíamos uma norma coletiva dentro do sistema, essa norma coletiva ela era feita sob alguns pressupostos, que tinham também em vista a chamada não regressão. Por exemplo, nós não podíamos, e nos últimos anos isso tinha ficado muito claro para os nossos tribunais, nós não podíamos dar validade a normas que tirassem direitos sem que, de certa maneira, elas mantivessem no seu conjunto um equilíbrio que não denotasse um enfraquecimento do patrimônio jurídico dos trabalhadores. Ou seja, nós até poderíamos tirar direitos, desde que outros direitos fossem concedidos e justificassem aquilo de uma forma de negociação. Se o conjunto das normas fosse satisfatório e não apontasse para uma regressão, nós teríamos, dentro daquilo que o sistema consagrou como conglobamento, uma ideia de uma norma que, embora tenha tirado algumas coisas, naquilo que concedeu se tornou melhor ainda. Então, seria uma forma de exame conjuntural da norma para que ela, mesmo tirando direitos, estivesse, por outro lado, concedendo,
e, no seu conjunto, fosse cada vez mais favorável. E isso atendia ao princípio constitucional da não regressão. O primeiro impacto que eu percebo agora na nova legislação é que o legislador, isso talvez seja o mais absurdo, porque é a afronta mais clara ao sistema, o legislador ele deixa expresso que para inúmeros direitos, à exceção de meia dúzia, podem ser retiradas vantagens sem que se precise apontar a cláusula compensatória. Ou seja, aquilo que seria uma negociação deixa de ser uma negociação, porque numa negociação eu posso usar um direito que me pertence para trocá-lo por outro que seja mais favorável, efetivamente, tirando alguns direitos lá que estão como cláusula pétrea, ou como diriam alguns colegas nossos, como núcleo duro da legislação. Mas aqueles direitos que seriam negociáveis, por me pertencerem, seriam moeda de troca para outros, sem nenhum problema. Nunca vi isso como uma afronta aos trabalhadores. Pelo contrário, se eu tenho lá 15 minutos de intervalo que me foi dado por contrato e o empregador agora quer negociar aquele intervalo, que não me interessa tanto, por uma saída 15 minutos mais cedo, eu não vejo nenhum problema nisso. E o conglobamento ele ficaria configurado na medida em que eu pudesse demonstrar para um juiz que aquilo ali não implicou em uma perda de direitos, mas simplesmente num deslocamento de uma vantagem em troca de uma vantagem em troca de outra. Bom, na hora que a legislação diz claramente agora que nós não precisamos mais, na negociação, apontar normas compensatórias, ou cláusulas compensatórias, é como se o legislador dissesse, olha, a partir de agora o trabalhador pode, através da negociação, renunciar aos seus direitos. Porque perder um direito sem algo que o compense, que é o que está claro na lei, é uma renúncia. Isso afrontaria um outro princípio que deixou de existir também com a reforma, que é o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Só que no plano coletivo, tanto no plano individual quanto no coletivo, isso era visto com estranheza pelo judiciário e pela doutrina. Mas agora no plano coletivo fica claro que se pode renunciar, porque ele pode perder direitos na negociação sem precisar dizer o que ele está ganhando em troca disto. Quando que alguém abre mão de um direito em troca de nada? Nós temos dentro do nosso sistema civilista os chamados vícios da vontade, que implicam em assumir um determinado compromisso, abrirmos mão de um direito ou algo assim, por termos cometido um erro ou por estarmos submetidos ao dolo da outra parte ou coagidos. Então, o erro, o dolo e a coação são vícios da manifestação da vontade. Eram as únicas situações dentro do sistema em que se admitia que alguém, em troca de nada, pudesse abrir mão de algum direito. Eu posso muito bem entregar a carteira para alguém na calçada ali, só tem documento mesmo, não tem problema, mas eu poderia entregar para alguém em troca de nada. Desde que o sujeito coloque uma arma na minha frente, eu entrego a carteira. Mas ele não se torna legítimo proprietário daquele bem porque ele obteve aquilo através de coação, no caso. Ou alguém me diz, olha, eu vou guardar a tua carteira, pega a carteira para ele, então agiu com dolo. Ou eu deixo a carteira numa gaveta achando que ela está fechada e não está, e eu perco, erro. Enfim, nesse caso, nós passaremos a validar agora a perda de direitos por parte do sujeito fraco nessa relação, que é o trabalhador, sem nenhuma necessidade de demonstrar o que nos levou a fazer aquilo. E o sistema até então dizia, quando acontece isso, temos erro, dolo ou coação. E eu vou dizer para vocês, quando numa negociação coletiva ou individual nós perdermos direito, eu estou certo que nós estamos diante ou do erro, ou do dolo, ou da coação.
Os trabalhadores são definidos, embora sejamos professores, mas os trabalhadores, de modo geral, são definidos pela doutrina e encarados pelo legislador como hipossuficientes culturais e econômicos. Então, embora não me refira a professores, evidentemente, para a grande massa de trabalhadores é muito fácil cometer um erro. Eu costumo dar alguns exemplos assim para acadêmicos de direito, de quarto, sexto, quinto semestre, situações em que eu pergunto, isso aqui é bom para o trabalhador ou é ruim? Às vezes é uma coisa péssima, e as turmas costumam responder, isso é ótimo. Por exemplo, contratar o trabalhador por uma jornada de 8 horas e exigir só 6. É bom? Não, é horrível. Tem uma série de coisas assim que nem mesmo estudantes de direito conseguem perceber claramente se é prejudicial ou não. Então é fácil que um trabalhador entre em erro se ele não estiver esclarecido suficientemente. O não esclarecimento dos trabalhadores é uma fórmula do sistema também para facilitar a coisa, né? O dolo. O empregador tem várias fórmulas, não que todos sejam assim, mas se ele quiser, ele tem fórmulas para ludibriar o trabalhador de maneira até fácil. E agora ficou mais fácil com a reforma. Por exemplo, eu posso negar uma equiparação salarial dizendo que eu tenho um quadro de carreira, um plano de cargos e salários, e eu criar esse plano hoje de manhã para me defender numa audiência na parte da tarde. Eu não preciso mais registrar o plano, basta que eu faça lá no meu RH, junte, pronto, não tem equiparação porque tem plano. Mas me parece que o mais gritante nessa possibilidade que o Congresso estabeleceu agora de abrir mão de direitos sem cláusula compensatória, o que tem de mais gritante aqui é a figura da coação, na verdade. Porque os trabalhadores, podendo fazer acordos por empresa, e agora o acordo valerá mais do que a convenção, né? Podendo fazer acordo, e sabendo que se eles trabalharem contra o acordo proposto pelo empregador, eles perderão o emprego, e isso está implícito em toda a relação de trabalho, o risco da perda do emprego, se eles abrirem mão de direitos, eu tenho certeza que nós teremos aí um vício da manifestação da vontade. Assim como aquelas quitações anuais que a nova lei autoriza, ninguém dá quitação se não estiver quitado, né? Se eu vender o meu Fusca lá e alguém não me pagar, diz, olha, eu quero um recibo que eu te paguei. Eu não vou dar o recibo, ele não me pagou. Então, por que os trabalhadores têm que dar anualmente uma declaração de quitação para os empregadores, tendo ou não tendo recebido os direitos, e ficarem com isso impedidos de buscar o judiciário? Na verdade, o que houve aqui nessa legislação foi uma blindagem patrimonial dos empregadores, que para os professores vai repercutir em alguns direitos sagrados. Recentemente nós tivemos lá na 8ª Região uma decisão, não sei, eu acho que a doutora Brígida deve estar acompanhando isso, claro, na 8ª Região uma decisão versando sobre negociação coletiva que estabelecia um número de horas de aula superior a 4 contínuas e superiores a 6 horas descontínuas dentro do mesmo dia. E o tribunal entendeu que isso aí, por nenhum tipo de negociação, seria admissível, porque se trata de um direito dos professores garantido por uma lei que diz respeito à saúde e segurança do trabalhador. E negou, então, validade à cláusula coletiva. Só que a partir de 11 de novembro de 2017, essa cláusula, se repetida, ela passa a valer. Porque agora está dito com todas as letras que aquele argumento que o tribunal usou para negar validade à cláusula, que era uma norma estatal dizendo que não, esse argumento agora ele cede, porque a norma estatal vale menos que a convenção. Então nós teríamos eu só estou dando um exemplo, que eu não poderia esmiuçar aqui a legislação dos professores no curto tempo que nós temos hoje. E para discutir essa temática, o tempo sempre é curto. Mas eu diria para você o seguinte: fórmulas de compensação altamente prejudiciais aos professores, renegociação daqueles intervalos entre jornadas
intervalos mínimos de 11 horas. Nós temos várias escolas e faculdades, o professor dá aula até às 11, às 23 horas e retoma no dia seguinte, às 7 e pouco da manhã, sem respeito às 11 horas. Número de horas mínimo por dia de trabalho. Todas aquelas garantias que nós temos pela lei específica e pela lei geral se perdem agora se nós negociarmos em sentido contrário. Me parece que a responsabilidade colocada nas mãos, encerrando já, professor, a responsabilidade colocada nas mãos do sindicato agora é enorme, porque o alento que nós temos é que esses acordos que exigem ainda a presença do sindicato, não são todos, muitos poderão ser individuais, mas pelo menos os acordos que exigem a presença dos sindicatos, obviamente serão feitos pela vontade dos trabalhadores e dos dirigentes dos sindicatos. Então, para que se perca direito, é preciso que uma coletividade de trabalhadores aceite aquilo e que os seus líderes não os alertem ou advirtam com relação ao que está acontecendo. O que certamente não vai acontecer, o sindicato da envergadura do sindicato dos professores e tantos outros que nós temos aí que representam verdadeiramente os trabalhadores. Mas para um grande número de sindicatos fracos, sindicatos frágeis, sindicatos pelegos, sindicatos que não estão conectados com os interesses, com os direitos e com as dores daqueles que eles representam, para estes aí vai ser uma tragédia. Porque por pouco mais de nada os direitos dos trabalhadores serão vendidos. E não haverá mais uma legislação estatal que os proteja. Eu só realço aqui que eu tenho alguns exames médicos de uma cirurgia, então não é nada grave, problema no joelho, que depois na minha idade a gente tem isso, né? Então eu estou disfarçando para não renguear muito, senão os meus clientes me veem mancando e não me contratam, depois porque eu estou no fim, né? Mas eu vou ter que fazer agora alguns exames e vou pedir desculpas. Eu creio que não haverá possibilidade de perguntas agora, não é, professor? Não, no final. Então eu me desculpo muito por não ficar aqui para responder para os senhores e agradeço mais uma vez imensamente a honra de estar aqui, esperando voltar a conversar, somos todos colegas, professores, né? E eu espero retornar para um debate com vocês assim tão logo convidado. Tá? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Raimar Machado. Passamos à nossa segunda painelista. Pedir permissão. Pois não? Doutora Brígida, eu adoraria escutá-la. Mas não, mas fique à vontade. Muito obrigado. Tá bem. Até logo. Passamos, então, à nossa segunda painelista, doutora Brígida Charão Barcelo Toschi, formada em Direito pela PUC-RS, pós-graduada em Direito Processual pela Unisc, ingressou no tribunal em 12 de julho de 1987, tomou posse como juíza do trabalho em 7 de janeiro de 1992. Sua promoção a juíza titular ocorreu em 13 de abril de 1994. Desde então, atuou nas varas do trabalho de Uruguaiana, Guaíba, Sapiranga, Santa Cruz do Sul, Porto Alegre e Viamão, até a convocação para o 4º Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Foi empossado no cargo de desembargador em 5 de junho de 2014. Atualmente integra a 5ª turma da julgadora da 1ª secção de dissídios individuais. Também integra o Conselho Consultivo da Escola Judicial. Então, conosco, doutora Brígida. Uma boa tarde a todos e a todas. Cumprimento os presentes aqui na mesa, salientando que eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui. Estou desde cedo participando do evento, porque para mim é uma honra estar no meio de mestres, tá? Os professores são mestres e é para mim uma questão assim de muito cara. Eu aprecio muito essa atividade dos educadores. E não tive tempo para me dedicar também a esse lado. Eu tive que abrir mão de um mestrado por causa da magistratura. Mas ando lado a lado com os professores, com os educadores, porque entendo que uma nação só se faz independente, só se faz vitoriosa e
autônoma se ela tiver, né, o seu povo, uma educação sólida e uma educação que leve à cidadania e à soberania. Então, agradeço muito, me sinto muito honrada de estar entre vocês. Eu lamento até que o meu colega, que o meu amigo se retirou, o Raimar Machado. Nós somos amigos de longa data, de banca, de estudos, privamos, inclusive, em cursos de especialização na PUC, mas eu ouso até discordar dele. Eu sei que não é muito ético, porque ele se retirou, mas ele vai ficar sabendo, porque eu penso, nós estamos assim cansados, já é sexta-feira, trabalhamos muito, né? E eu não queria ficar só na metodologia eu trouxe para vocês uma planilha, mas só na parte literal da lei, porque há muito o juiz já não é mais a boca da lei. O juiz passou, como disse um colega agora de manhã, né, há juízes ainda em Berlim, o que significa que existem juízes que pensam como a sociedade, não só na norma, ele não está atrelado à lei. Hoje em dia, o juiz interpreta a lei e os princípios. E os princípios estão acima da lei. Por isso que eu discordo do Raimar. Eu até fui taxada, cheguei a ir a semana passada num evento no Ceará. Eu fui convidada para participar pela Escola Judicial, que também era um congresso sobre essa matéria, exatamente sobre a reforma e todos os malefícios que essa reforma vem trazendo de arrasto, né? E lá, então, se discutia essa questão da principiologia e a questão da lei, da boca da lei, e me disseram que eu era romântica. Até vinha conversando com a minha assessora, que homenageei, está aqui presente comigo lá, desde o início também. Ah, Brígida, mas tu é romântica, está romanceando. Eu falando com o ministro do TST, que estava ao meu lado lá. Eu disse, não, nós temos que lutar, né? A nossa luta, temos que ter bandeiras, nós não podemos nos entregar para uma lei nefasta, uma lei que é contrária a todos os avanços sociais que nós já estivemos, a toda a inserção de benefícios, inclusive de princípios que foram constitucionalizados. Então, o artigo 7º, a nossa Constituição chamada Constituição Cidadã. Eu, depois que começou essa reforma toda, eu comecei novamente a ler, já dei uma palestra no IDC, também sobre a mesma temática. E eu comecei a me preocupar a reler a Constituição. A nossa Constituição é linda. A nossa Constituição é uma Constituição maravilhosa. Tem vários artigos de cidadania, de elevação da cidadania, dos princípios do não retrocesso social. Então, como não pensar em princípios? Como não pensar... Uma sociedade, ela se forma por princípios éticos, começa pelo princípio ético. Então, sempre estamos à frente de qualquer razão, os princípios, sim. Nós... elementos da sociedade, quer professores, quer juízes, quer operadores de direitos, todos nós somos responsáveis pela sociedade que vivemos. Se nós quisermos uma sociedade melhor, mesmo com tudo isso que está nos acontecendo, nós ficamos... Por que está acontecendo isso, né? É uma crise mundial, uma crise que foi criada pelo capital, é uma crise que não nos pertence, nós somos trabalhadores, nós participamos do processo produtivo. Só que o capital não nos enxerga assim, nos enxerga como máquinas, não nos enxerga como seres humanos. O ensino também foi privatizado, né? O ensino deixou de ser o público e passou a ser o privatizado. O que aconteceu? Passou a ser, então, um elemento de consumo. O ensino hoje é um elemento de consumo. Aí eu também estava conversando com uma professora esses dias e me disse, ela dá aula no ensino de direito. Ah, Brígida, um aluno disse assim, não concordo com a senhora, e ela disse, olha, vamos trocar. Não quero nem ouvir o que a senhora tem para dizer, porque eu que lhe pago o seu salário. Então, a que ponto chegamos que nós não temos mais a questão do respeito? Então, esses são os princípios basilares de uma sociedade. Isso é que nós temos que trabalhar. Então, essa lei é terrível, ela é terrível, mas nós não podemos deixar de pensar que os princípios que constroem uma sociedade justa, uma sociedade ética, nós é que fazemos. Não é a lei que faz. A lei, hoje, que está aí, foi uma lei do capital. Nós temos momentos de crise no universal, é só nós estudarmos um pouco de história, não precisa nem estudar política, que nós vamos ver, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a Declaração dos Direitos Universais do Homem, baseada em quê? Em princípio da dignidade humana. Esse princípio nunca vai sair, não vai cair de moda, como pensa o Raimar, ou vai cair em desuso. Não. Os princípios basilares da dignidade da pessoa humana, da Declaração dos Direitos Humanos após guerra, não podem ser relegados. Essa é a nossa luta, a minha e de vocês todos, principalmente vocês que são formadores de opinião. São as células que transformam a sociedade. Para mim, o professor
é magistral mesmo, não é o magistrado. Quem é magistral é o educador. É ele que leva essa semente para dentro de uma sala de aula, é ele que leva aos alunos esses valores que sustentam uma sociedade democrática. Então, nós temos que construir, fazer com que isso seja mudado. Então, fala em resistência. Como nós vamos trabalhar a nossa resistência? Ora, é assim que nós vamos trabalhar a nossa resistência. Então, a partir de hoje, muito antes de novembro, quando entrar em vigência, nós estaremos aqui, como estamos hoje, sexta-feira, cansados, estaremos aqui, estaremos amanhã na Assembleia Legislativa, onde quer que esteja, estaremos num parque conversando com os nossos filhos. Em qualquer lugar, nós temos que passar esses valores. Acho que a gente esqueceu um pouco disso, de lutar por esses valores que são basilares de uma sociedade democrática e justa, de uma sociedade de inserção social, de uma sociedade que trabalha a igualdade. Nós temos que ser iguais, nós temos que olhar para o outro. Nós não podemos pensar que o outro é invisível, que o outro não existe. Ele existe, está do nosso lado, está sofrendo. Tem trabalho escravo? Vamos denunciar trabalho escravo. Tem um colega sofrendo assédio dentro, porque o problema agora é o assédio. Por exemplo, tem um professor, um colega sendo assediado dentro da sua atividade, tem que ser denunciado, tem que procurar ser forte, porque o que nos faz forte é a união, não é o individualismo. E hoje, na sociedade de capital, que predomina essa questão do capital, o que prepondera é o individualismo. Ora, se todos nós aqui nos uníssemos contra uma cláusula nefasta, uma cláusula que reduz salário sem uma contrapartida, aumenta a jornada de trabalho, reduz salário, me coloca num ambiente nocivo, insalubre e grávida, isso é terrível, né? Então, o que nós podemos fazer? Eu, sozinha, não vou poder fazer nada. Mas, se eu tiver uma base, porque quem é o sindicato? O sindicato é a base. E, na questão da negociação coletiva e do não retrocesso social, tem que ter a força da base. Agora, que os sindicatos não se fortalecem. Por exemplo, porque vai ter a negociação coletiva, vamos priorizar os sindicatos. Esse é o discurso do neoliberalismo. Mas vamos cortar a questão da contribuição. Isso é uma mentira que vai fortalecer o sindicato, pelo contrário, né? Então, o que nós poderíamos fazer? Vamos pensar na nossa força. Eu fiquei aqui a manhã toda pensando. Vamos pensar o que nós vamos fazer na resistência. Eu vou ficar aqui lendo artigo de lei para vocês. Conversei com o sindicato, me disse que já receberam, né, como era antes, como vai ser agora a partir de novembro. Então, nós temos que nos preparar exatamente para essa nova fase, que é a resistência. Então, o que nós vamos fazer? Vamos contribuir voluntariamente, vamos gostar do nosso sindicato, vamos fazer o nosso sindicato ser forte. Vamos mostrar para esse neoliberalismo, para esse pessoal que está aí, que nós também fazemos a força. Só que a força é coletiva, a força não é individual. Tem um colega sofrendo, vamos denunciar, esse colega está sofrendo assédio, ele está sofrendo... Na negociação individual, que vai ser possível, quando o colega for fazer a negociação, ele tem que já ir fortalecido. Ele pode ir fortalecido já com tudo, com esse conhecimento, com a base, com a própria força sindical, ajudando, né, a base no incentivo de esclarecimento, que é o que está sendo feito hoje aqui. Então, essa, para mim, começa por aí a resistência. A resistência somos nós todos trabalhando no coletivo. É muito importante isso. Nós temos que nos unir nesse momento de gravidade. Eu entendo que é um momento muito difícil, principalmente para o judiciário trabalhista, porque estão tentando engessar, na verdade, as decisões dos juízes trabalhistas, porque, com essas novas reformas, é lógico, retira da Justiça do Trabalho muitos dos seus julgamentos, porque vai ficar na parte da negociação individual, da negociação coletiva. Por exemplo, até a questão de discutir a nulidade de cláusulas, talvez não seja, né, a priori, assim, mas não é possível, como disse o Raimar. Mas os juízes vão também questionar. A questão da inconstitucionalidade, por exemplo, é uma questão que realmente todo mundo começou a falar sobre isso. O que eles vão fazer hoje, como falaram no agronegócio? Eles querem fazer uma reforma agora na Constituição, cláusulas pétreas, artigos fundamentais, que é o 7º e o 8º. Eu já ouvi isso, eles estão querendo modificar, porque aí não vai ter como barrar a lei. Interna corpus, na minha instituição, nós pensamos em não
a princípio, não ficar discutindo muito, que a gente vai estar dando armas aos inimigos, né? Então, como diz aquele velho e clássico livro, que é A Arte da Guerra, quando nós estamos enfraquecidos, nós temos que nos recolher, nos armar melhor para enfrentar os inimigos. Como o inimigo é muito forte, ele é muito forte, o nosso inimigo, porque é o capital. Né? O que nós temos que fazer? O capital não tem pátria. O capital vem aqui, e o Brasil, infelizmente, ainda é um país que escraviza. É um país que ainda existe trabalho escravo, como nós falamos hoje de manhã. É um país que ainda põe crianças a trabalhar. Crianças trabalhando com insumos que depois, futuramente, nem vão poder ser pais e mães, porque vão ser agredidos pelos agrotóxicos. Então, um país desse vem falar em reforma e que a nossa legislação é retrógrada, atrasada. Pelo contrário, a nossa legislação estabelece um mínimo que sequer é cumprido. O mínimo da legislação trabalhista sequer é cumprido. Por isso que o judiciário está abarrotado de processos, porque não cumprem a legislação mínima. Então, assim, nesse andar de luta, vamos fazer essa, assim, de não falar tanto na questão da inconstitucionalidade, mas talvez no desuso dessa lei, né? Não deixar de aplicar a lei, aí por isso que eu digo que eu discordo do Raimar, e trabalhar mais essa parte dos princípios que são constitucionais, né? Das normas constitucionais, dos direitos humanos, e assim sucessivamente, porque não é possível um retrocesso ao século XIX. Nenhum país do mundo, nem a Índia, tem esse tipo de legislação que nós estamos agora querendo viver. Não é possível nós permitirmos isso. Nós temos que construir essa nação. Não podemos deixar essa nação à deriva nas mãos de extrativistas, porque nada mais é as multinacionais e o pessoal que está aqui querendo comandar esse país do que extrativistas. Toda a nossa riqueza. A gente vê isso todo dia. Então, eu acho que é um momento grave, mas é um momento que todos nós, operadores, todos nós, temos que lutar nessa resistência e talvez, quem sabe, fazer uma história mais sólida. Né? Uma história... Não vamos falar em revolução, né? Eu acho que a revolução é dentro de nós mesmos. Nós amarmos esse país, nós não temos vergonha de ser brasileiros, começa por aí. Nós acreditarmos na nossa cidadania, nós acreditarmos que o professor é essencial, a educação é essencial para uma nação livre. E, a partir daí, sim, nós lutarmos, né, nessa questão da educação. Inclusive, a educação pública não existe mais, né? Como eu digo, a educação pública, a educação básica, mas isso ainda é um papel que eu acho super importante para uma nação livre e soberana. Até tenho aqui um dado que, em 1995, o Brasil foi denunciado por trabalho escravo na OIT. Agora, 1995. Trabalho escravo, as pessoas trabalhando só por troca de alimento, em umas fazendas. Um dos auditores fiscais foi morto quando foi invadir essa fazenda. Eram 2 auditores fiscais, um deles que foi acompanhar a invasão da fazenda para salvar as pessoas que estavam em estado de escravidão, foi morto a tiros. Então, assim, ainda estamos nesse momento. Então, como não falar em princípio da dignidade da pessoa humana? Né? Como não falar na necessidade da aplicação da norma mais benéfica, embora agora as normas têm... Nós vamos continuar fazendo esse tipo de papel no judiciário, né? Porque entendemos que, se não for assim, tem que fechar a Justiça do Trabalho, que é o que querem, na verdade, né? A Justiça do Trabalho, a gente vê o discurso aqui, em Porto Alegre, a gente vê o discurso do governador do Estado. Então, assim, que a Justiça do Trabalho tem que ser extinta, que nunca deveria ter existido. Quando ela é que protege, ela é que organiza a sociedade do trabalho, ela que organiza, ela que está lá presente. Agora, muito mais que os tribunais estão mais atuantes, tem as comissões, a Comissão de Proteção ao Trabalho do Menor, tem a Comissão do Trabalho, Erradicação do Trabalho Escravo, a gente tem inserção social, a gente assinou o projeto Pescar, que é um projeto que faz a inclusão de menores sob vulnerabilidade, que são vulneráveis. Então, assim, uma série de ações de atuação que são necessárias para uma sociedade. Então, eu até conclamo que também a minha pequena contribuição nesse tarde de hoje é que nós, nessa resistência, eu me lembrei, porque esses dias também fui na URGS,
tinha um evento lá do Sajura sobre a reforma. E daí lá também se falou nessa questão da resistência. Eu fiquei pensando como nós poderíamos fazer essa resistência, né? Daí eu disse para os jovens, quem sabe vocês começam a passar panfletos, vai chegar a volta de ficar distribuindo, porque a Globo não dá mais, né, gente? Porque ela é um desserviço ao conhecimento e é uma questão de massa crítica, porque eles fazem um engodo, uma mentira, e muita gente está amorfa, sem fazer um movimento em função dessas informações que só servem também a esse capital que está aí nos extrativando, né, nos tirando todas as nossas possibilidades, inclusive de trabalho decente. Então, o que nós vamos fazer para lutar contra essa mídia, que é uma mídia que é favorável a essas reformas, que é favorável à escravidão, é favorável à diminuição dos direitos? Vamos panfletar, gente. Vamos voltar àquela velha história lá dos... Né? Eu me lembrei disso de um filme que eu vi lá na França ainda, sobre os anarquistas, que, na época, que eles eram dissidentes daqueles que eram da resistência francesa pós-guerra, eles se uniam assim, eles ficavam discutindo, faziam jornaizinhos, distribuíam o que era direito, quais eram os direitos dos trabalhadores. Tinham trabalhadores, na época, que trabalhavam longas e longas jornadas, às vezes em subterrâneos, locais muito insalubres, e eles começaram a fazer essas panfletagens para divulgar os direitos das pessoas e como fazer essa resistência. Então, assim, a minha contribuição é nesse sentido, de que a gente tenha muita força, muita vontade de... Não podemos ficar tristes ou desistir. Eu vou continuar sendo romântica. Eu vou continuar acreditando no ser humano. Eu vou acreditar ainda no povo brasileiro. Nós temos que fazer a nossa revolução. Nós temos que salvar esse país. Ainda dá tempo. Nós temos que fazer isso. E a educação, para mim, é a célula principal. Eu estava falando com a minha assessora, e aí eu disse assim para ela, mas como é que a gente vai fazer? Na educação. É lá com o teu filho, é lá com o meu filho, com a minha neta, é com as crianças. Ontem o meu filho disse para mim uma coisa importantíssima. Mãe, sabe de uma coisa? Ele tem 15 anos. Daí ele disse, mãe, eu estou tão preocupado, porque eu estava na escola e meus amigos, eles pensam tão diferente da gente. Eles são contra esses avanços sociais. Por que será, mãe? Ele disse, pensa, filho. Né? É por causa de uma questão que eles não estão assim, na consciência, porque eles têm tudo. Eles têm tudo, eles não se preocupam com isso. Vocês não, porque aqui na educação que vocês têm, todo dia a mãe está dizendo, olha para o outro, vê o outro, ajuda o outro. O meu filho é líder na escola, ajuda os colegas, ele vai lá e luta quando o professor dá uma nota mais baixa e injusta, ele procura ajudar todos. Né? Então, assim, isso que nós precisamos. E vocês, professores, para mim, assim, é o essencial. Eu ainda quero voltar a dar aula, eu quero ir para a faculdade dar aula, eu quero dar aula na academia, eu quero acordar essas pessoas que estão... Né? Na verdade, nós estamos dormindo num berço esplêndido, gente. Nós estamos dormindo, literalmente, num berço esplêndido. Eu peço desculpa que não entrei na parte... eu posso... já falei para a minha assessora, eu posso passar para vocês as lâminas da legislação, mas sei que vocês estão muito bem informados. O sindicato, o Simpro é maravilhoso, né? Vocês têm todas as informações. E eu também estou à disposição, né? Estou sempre pronta para participar desses eventos. Tenho participado inconstantemente, tenho ido, tenho estudado diuturnamente. Juro para vocês que essa noite eu nem dormi estudando como é que eu ia falar coisas para vocês. E aí eu tenho três para encerrar já, porque eu sei que hoje a gente está todo... três frases que eu carrego para mim, que são super bonitas, que eu vi nesses últimos tempos. Uma é da Rosa de Luxemburgo. Essa, para mim, para nosso momento, é importantíssima, que ela diz assim, ó, quem não se movimenta não percebe as correntes que eu o aprisiono. Posso repetir? Quem não se movimenta não percebe as correntes que eu o aprisiono. Então, vamos nos movimentar. Tá? Vamos nos movimentar. A outra é do Papa Francisco, que, logo no início das suas manifestações, que ele é um humanista. Eu sou filha de um humanista, então eu vou reverenciar o Papa Francisco quando ele diz, vamos ser revolucionários. E a última
Lembrando o saudoso Bauman, que é um grande estudioso, e eu sempre estudei muitos livros dele sobre sociologia, sociologia sobre os humanos em geral, ele diz que nós criamos o lixo humano. Nós que criamos o lixo humano. Então, com essas reflexões, né, eu agradeço a participação aqui e estou sempre à disposição de todos. Agradecemos a doutora Brígida e passamos de imediato a palavra ao professor Marcos Júlio Furo. Professor Marcos, formado em Ciências Sociais pela URGS, professor do Colégio Anchieta e Americano, foi membro do Conselho Estadual de Educação, vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, atualmente é diretor de Políticas Sociais do Sindicato dos Professores de Ensino Privado e presidente da Fundação ECARTA. Então, o professor Marcos Henrique Furo. Cordial boa tarde a todos. Dizer da minha grande satisfação de, nesta tarde de sexta-feira, nesta hora, ter tantas pessoas aqui presentes para discutir, participar da discussão deste tema que, isto é uma evidência, tanto nos angustia. Quero saudar em especial os companheiros sindicalistas de diferentes estados do país que responderam ao nosso convite, marcam sua presença aqui no nosso evento, né? Não só nesta edição, tem sido assim nas edições anteriores do Seminário Nacional Profissão Professor, que tem a pretensão de ser um espaço, um momento de aprofundamento dos diferentes aspectos ligados à nossa relação contratual de professores com o ensino privado no nosso país. Saudar os componentes da mesa, a doutora Brígida, que imediatamente, eu e o doutor Henrique, que somos da comissão organizadora do evento, fomos visitá-la no seu gabinete, no TRT, e não pestanejou em atender ao nosso convite, né? Imediatamente se comprometeu de marcar presença, de participar, de contribuir nesse debate que a gente está fazendo nessa 4ª edição do Profissão Professor. Quando lá, há alguns 2, 3 meses atrás, e um evento dessa envergadura sempre é assunto, sempre é objeto de muita reunião, de muitas conversas entre nós lá na comissão organizadora. A gente foi compondo os eventos, foi compondo as mesas, os painéis, né? Depois da definição do título, ainda estávamos com a reforma trabalhista ainda sendo definida. Mas, apesar do nosso engajamento na luta de resistência, a gente já tinha uma percepção de que as coisas, de que ela acabaria se concretizando, ao que tudo indicava. Por isso, o título desta edição, né, do seminário, tem esta marca já reativa, já de resistência, já de ser, com a pretensão de que ser um espaço em que discutiríamos formas de resistência à implementação da reforma, que, ao meu ver, é o estágio da luta em que nós nos encontramos. Por isso, vínculo direto contra a terceirização, tá? Vínculo direto dos professores, dos trabalhadores da educação com as instituições de ensino. Normas coletivas da categoria e condições de trabalho, que é pelo que, historicamente, no nosso movimento sindical, docente, nós sempre lutamos. Condições de trabalho
salário e condições de trabalho, condições fundamentais para uma educação de qualidade, uma vida decente dos trabalhadores da educação. Pilares da relação contratual. Então, o título do nosso seminário já tinha essa perspectiva de que o evento fosse exatamente isto. Fosse o momento em que faríamos um balanço desta primeira fase da luta, que, infelizmente, o desenrolar dos acontecimentos evidenciou: fomos derrotados, e isto é uma coisa que precisamos admitir e digerir. Compreender na conjuntura que vivemos no país hoje, mas digerir, tá? E ver como nós vamos construir o momento seguinte. Um balanço necessário. Somos os organizadores do evento, fomos apaixonados lutadores na resistência. O Simpro foi uma das entidades, o Simpro-RS aqui no Estado, que teve uma atuação marcante nas greves gerais realizadas, né, no primeiro semestre desse ano, de enfrentamento, de denúncia dos riscos da reforma trabalhista em sendo aprovada, mas, infelizmente, isto não foi suficiente. O grau de mobilização, e também quero registrar, a categoria participou mais do que em muitos outros momentos anteriores. Participou dessa luta. Mais do que em muitas outras circunstâncias nas últimas décadas, a categoria participou. O número de escolas que paralisaram suas atividades superou muito, inclusive em alguns momentos, a própria expectativa que nós tínhamos. E, é claro, quero modestamente reconhecer que em várias circunstâncias, também pela compreensão de muitos gestores educacionais, e registro com satisfação a presença da diretora de uma das minhas escolas aqui, que numa circunstância da greve, a própria mantenedora teve uma posição por ter um posicionamento contrário à reforma, especialmente da Previdência, mas também trabalhista, solidarizou-se com a posição dos professores no sentido de não ter atividades. No caso, a diretora do Colégio Americano aqui presente, e que agradeço muito sua presença e tal. Mas, voltando ao processo preparatório desse nosso seminário, numa das oportunidades, inclusive a proposição foi do Dr. Henrique, um membro da comissão organizadora e que assessor jurídico do Simpro, ponderou que na mesa sobre negociação coletiva necessariamente deveria ter um diretor do sindicato, porque considerava ele que poucos sindicatos tinham uma tradição negociadora tão evidente, tão marcante quanto é o caso do Simpro-RS. Quero dizer isso sem nenhum ufanismo, mas registrar, a bem da justiça, o que efetivamente é uma marca do nosso sindicato. Ainda no fim dos anos 90, isto é fruto de uma discussão havida, inclusive em congresso da categoria, de que o sindicato deveria, enfim, ter essa marca e esta presença naquele momento, nos cenários de crise e tal, na defesa de empregabilidade dos professores e na sustentação dos empregos, do posto de trabalho das pessoas. E ali, naquela circunstância,
o sindicato passou a ter uma postura protagonista, ativa, sempre no sentido de tentar, às vezes, inclusive, antecipar-se à própria agudização de problemas. E todos nós, aqui que temos algum vínculo com o ensino privado, sabemos que esse setor é dinâmico. Como as instituições crescem, outras diminuem, ao sabor das conjunturas econômicas, sociais, e isso tem reflexos na empregabilidade dos professores. Mas o setor do ensino privado também é submetido a um intenso processo de normatização do próprio funcionamento, da própria dinâmica do meio educacional. Isto, por exemplo, levou o sindicato, a partir de 2006, a desenvolver uma intensa atividade de negociação sobre o tema chamado planos de carreira docente. Naquela oportunidade, em 2004, quando foi aprovada a lei dos sinais, criou o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, e, posteriormente, com a edição da Portaria 5773, chamada Decreto Ponte, que regulamentou as condições para o credenciamento de instituições de educação superior, ali foi inserida a exigência de planos de carreira docente em todas as instituições de ensino superior, como requisito para seu credenciamento. E o SIMPRO-RS inseriu-se nesse processo e tal, sendo proativo e propondo e contribuindo na discussão e na constituição de planos de carreira em mais de 50 instituições de ensino superior aqui do nosso Estado, planos de carreira que foram formalizados por acordo coletivo e que, periodicamente, são revistos, tá? Num processo muito dinâmico que nos insere muito objetivamente na vida dessas instituições, né? E numa relação mais frequente com os professores a respeito disso e oportunizando desta forma a quebra da isonomia salarial que um plano de carreira representa, ele ficasse amparado num instrumento que tivesse a participação no sindicato na sua elaboração. Então, essa é uma das frentes que ajudou a nos consolidar como ente negociador no âmbito do ensino privado, especialmente da educação superior no nosso Estado. É em nome dessa trajetória de negociação e desta marca negociadora que o SIMPRO-RS tem, que eu justifico a minha presença nessa mesa, né, nesse tema, considerando que as nuances, os aspectos mais normativos propriamente ditos, a discussão de princípios sobre as mudanças da própria reforma trabalhista, os outros convidados o farão de uma forma muito mais qualificada do que eu, que inclusive não tenho formação jurídica, possa fazer. Portanto, no compromisso de trazer esse outro lado, do aspecto mais prático e pragmático do que representa ser sindicalista. A reforma que está na iminência de iniciar sua vigência, ela, como eu já disse, de fato, ela, antes de mais nada, representa uma derrota para todos nós que nos empenhamos, que temos uma avaliação muito crítica dela e que, em alguma medida, participamos da luta de resistência à sua aprovação. Ela nos impacta porque, em primeiro lugar,
ela vai iniciar a sua vigência numa das circunstâncias de maior desmobilização social que nós já tivemos nos últimos muitos anos. Hoje de manhã já foi referido isso. O grau de resistência que tem se esboçado diante dos absurdos que têm sido ditos e têm acontecido são mínimos. Tá? Certamente porque há uma grande confusão, há uma grande incompreensão sobre o que isso tudo representa, fruto de uma concentração da capacidade de comunicação, tá? Dos monopólios de comunicação que nós temos no país e do seu alinhamento com as elites e contra nós. Tá? Então, a baixa mobilização é um dos fatores que certamente deve nos preocupar muito nesse momento que antecede o início da vigência da nova legislação. Vivemos o auge de uma das maiores crises econômicas na história do nosso país. Alguns dizem, inclusive, que da história numa abrangência de tempo bastante grande, não apenas da história ou do período mais recente. Uma crise profunda da economia, cujas perspectivas de revisão são muito difíceis de enxergar, de perceber e de nos convencer. Crise econômica essa, e aí trazendo para o nosso segmento do ensino privado, crise que está efetivamente batendo no setor do ensino privado, onde nós atuamos, onde nós trabalhamos e onde nós, como sindicatos, atuamos sindicalmente. Vivemos num processo de crescente mercantilização da educação, do chamado ensino privado. Ensino privado que já teve a marca das instituições confessionais, comunitárias, aqui no Rio Grande do Sul, ainda, felizmente, tem uma predominância das instituições confessionais e comunitárias, mas aqui, apesar, mesmo sendo bem ao sul do país, é Brasil, e as coisas, mais cedo ou mais tarde, também chegam aqui. E a mercantilização do ensino está chegando de uma forma bastante intensa, rápida e avassaladora. Não só pela chegada de instituições com esta marca, mas, pior, a mercantilização também vem pelas práticas mercantilistas, pelas concepções gerenciais, pela filosofia gerencial e tal, que, mesmo em instituições com perfil mais confessional comunitário, começam e têm hegemonia no processo de gestão dessas instituições, fazendo-nos crer que as novidades que a reforma trabalhista está trazendo terão adeptos entusiasmados em todos os setores do ensino privado. Aqui, como em todo o país, ao meu ver. A questão do negociado sobre o legislado, certamente, é a grande questão que a todos nos preocupa e deve nos preocupar, porque nessa trajetória toda de negociação que mesmo nós que temos, sempre teve esse patamar mínimo, que é a manutenção daquilo que está em lei e da negociação em margens mais restritas e que não ultrapassasse aquilo que está normatizado pela legislação. E é claro, não poderia, e tem que destacar isso como um elemento decisivo das preocupações pertinentes nesse momento, a fragilização dos sindicatos, dos instrumentos de resistência
de defesa dos interesses dos trabalhadores. Fragilização social, sindicato só atrapalha, sindicato precisa ser removido, sindicato é o entulho. A fragilização social deste ente que é o sindicato e, é claro, a fragilização econômica. A fragilização econômica pelo cerceamento das normas que viabilizem o custeio do sindicato pelo conjunto da categoria. Não só o fim do imposto sindical, nós, o Simpra-RS, historicamente somos contra o imposto sindical, há 25 anos, completos agora em 2017, restituímos o imposto sindical aos nossos associados, mas, especialmente, pelo cerceamento, pela dificuldade, pela tentativa de inviabilizar a cobrança da chamada taxa negocial, contribuição assistencial, que sempre defendemos porque, fruto da decisão dos próprios trabalhadores na sua instância coletiva, que são as assembleias. A decisão do ministro Gilmar Mendes de considerar inconstitucional esta cobrança foi um baque que antecedeu a aprovação da reforma e que certamente se insere dentro do mesmo processo, do mesmo esforço de remover o sindicato como ente de resistência e que precisa ter a nossa resposta, a nossa formulação no sentido de contornar essas dificuldades. A partir de novembro, de meados de novembro, estaremos frente a uma nova realidade, em que a iniciativa da negociação, ela já não necessariamente será nossa, será também, provavelmente, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, do empregador ou dos empregadores. Não que, e imagino que os demais sindicalistas aqui presentes tenham vivenciado ao longo dos últimos anos essa mesma experiência, de já estamos há anos nos deparando com a circunstância de encontrar uma pauta de reivindicações patronal na ocasião das negociações coletivas para a renovação das convenções coletivas de trabalho. Portanto, a agenda patronal não será novidade, pelo menos para nós aqui do Simpra-RS. Já há um bom par de anos, quando a gente chega no Sinep para negociar, o empregador também tem a sua pauta. E, mais recentemente, o setor comunitário aqui do Rio Grande do Sul, que está construindo um sindicato próprio das instituições comunitárias, já nos entregou uma pauta de reivindicações onde busca a revogação ou a flexibilização dos principais conquistas históricas da categoria consagradas na convenção coletiva e no acordo coletivo com eles. Tinha um tempo que a gente tinha o bordão de que negociar era para avançar. E a gente ia sempre nessa perspectiva. Temos a convenção coletiva de trabalho e a convenção, a renovação dela precisava ou tinha sempre o objetivo de ampliar esses direitos. Cada vez mais nós estaremos nessa contingência de defender os nossos direitos, defender, resistir, manter direitos consagrados em outros momentos históricos de maior mobilização da nossa categoria e do conjunto da classe trabalhadora. Diante desse quadro,
eu quero considerar que nós temos que travar essa luta em diversas frentes. A frente judicial vai, certamente, a partir das elaborações, das formulações, dos muitos departamentos jurídicos dos sindicatos comprometidos com os trabalhadores, das centrais sindicais comprometidas com os trabalhadores, das entidades representativas dos juízes, do Ministério Público, dos juízes do trabalho. Certamente nós teremos um longo período de questionamento da legalidade e da constitucionalidade do que constitui a chamada reforma trabalhista. Quero considerar que isto já foi sinalizado pelas falas de quem me antecedeu e certamente será assunto também na próxima mesa, né? Portanto, não vou me alongar sobre isso, até por falta de um conhecimento mais aprofundado sobre as potencialidades dessa frente de luta. Na frente política, sou informado semanalmente pelo meu companheiro Amarildo Sense, da direção estadual da CUT, do Rio Grande do Sul, de que haverá um processo intenso de questionamento social, capitaneado pela CUT e pelas centrais sindicais, poucas, comprometidas com os trabalhadores, que também no próximo período haverão de marcar presença no cenário social brasileiro. E, portanto, quero me deter agora, para finalizar, na nossa frente sindical corporativa. A reforma foi aprovada e ela vai entrar em vigor, mesmo com o nosso, enfim, com o nosso desprezo, mas ela se fará valer pelas iniciativas dos empregadores. Há, portanto, que nos anteciparmos. Há, portanto, que construir resistências. Há que se construir condições para tentar inviabilizar ou, pelo menos, amenizar os efeitos negativos da reforma no âmbito da nossa categoria. E, nesse sentido, considero fundamental alguns princípios que a gente deva defender. Em primeiro lugar, a questão da unidade da nossa categoria ou das nossas categorias. Sei que tem aqui dirigentes sindicais, pessoas de outras categorias profissionais. Há que garantir, há que lutar sempre, e me referindo a professores, a unidade da categoria dos professores. Sermos contrários a que a categoria tenha diversidade de normas contratuais, de que os professores não sejam divididos por iniciativas normativas distintas por iniciativa do empregador. Nós temos um segmento da categoria melhor aquinhoado, que recebe salários acima de 2 tetos da Previdência, que eu já tenho alertado isso na educação superior, são especialmente os professores de tempo integral, que sofrerão o assédio em relação a isso, até porque têm sido os priorizados na hora das demissões que têm acontecido nas grandes universidades. São as pessoas que, durante anos, se estimulou a que fizessem todas as graduações e pós-graduações disponíveis no mercado e, no momento de enxugamento de custos, são os primeiros a serem desligados. E serão chamados para diminuir custos e tal, né? Nós temos que nos opor a isso, nós temos que marcar posição firme no sentido de não aceitar que a categoria tenha marcos regulatórios diferenciados.
vínculo direto, há que abominar a terceirização da contratação de professores. A professora Cleoni, que vai abrilhantar certamente nossa próxima mesa, nosso próximo painel, vai nos falar sobre isto. Qualidade de ensino exige envolvimento institucional do professor com a instituição. É inadmissível que nós concordemos, é inadmissível, nós temos que fazer com que esse inadmissível seja também da sociedade, de que os professores possam ser terceirizados e que uma escola, uma faculdade possa contratar um IASIG para ministrar aulas de línguas estrangeiras, tenha professores que, de repente, apareçam para dar aula de inglês ou de espanhol e tal, sem ter nenhum envolvimento mais amplo com a instituição. Então, exigirmos o vínculo direto como única modalidade contratual para a categoria. Sermos desligados, demitidos, infelizmente é uma contingência na nossa condição de professores do ensino privado. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai ser rescindido. Nós queremos que, nesse momento, o sindicato esteja lá para amparar e garantir os nossos direitos rescisórios. Que a negociação seja feita estritamente pelo sindicato. Quem tem condições livres e soberanas para negociar é o sindicato. Nada de comissões locais constituídas ao sabor das conveniências para negociar este ou aquele aspecto contratual dos professores. Nós temos que fazer os professores entender, nós temos que insistir e tentar comprometer os empregadores nas negociações coletivas, por ocasião das convenções coletivas, firmarem compromisso de que negociação, quem pode fazer, quem deve fazer, necessariamente é o sindicato. Definição coletiva da sustentação financeira do nosso projeto sindical. É impossível fazer sindicalismo, ação sindical, nos dias que correm sem dinheiro. Seguidamente, diretores do Simpro, nos confrontamos com o anseio das pessoas de não contribuírem com a contribuição assistencial, afinal de contas, mas é muito. Mas como? Isso que a gente cobra 3,5%. Cobra não. A Assembleia definiu 13,5%, mas alguns colegas às vezes, mas é muito caro. A luta sindical, nos dias que correm, tem custo. E nós sabemos disso. Não estamos em época em que a defesa dos direitos se dê apenas pela confrontação direta, pela mobilização direta dos trabalhadores. Isto tem custos, isto exige investimentos, isso insere os sindicatos num mercado de publicidade, de veiculação das suas concepções, das suas bandeiras, das suas reivindicações, do seu entendimento sobre o assunto, e isso tem custo. E isso precisa ser sustentado pela categoria. Isso tem que ser decidido nas assembleias gerais da categoria e não individualmente pela vontade de um ou de outro de contribuir, mas sim na instância própria, que é a instância coletiva em que isso pode e deve ser decidido. E para ir encerrando, dizer que a conjuntura é das mais adversas que nós já vivemos. Sou um sindicalista antigo, há muito tempo nesse métier. Já vivenciei momentos históricos muito diferenciados nessa trajetória. Essa é a mais crucial, essa é a mais adversa que já tivemos. Comecei numa época em que estava se consolidando
a redemocratização do nosso país. Tenho a convicção absoluta de que o movimento sindical cumpriu um papel decisivo nessa reconquista da democracia. Lá nos anos 80, iniciado no fim dos anos 70, foi o movimento sindical que ressurgiu nas greves do ABC paulista, que forjou um novo sindicalismo, e esse sindicalismo foi capaz de levar milhões de trabalhadores às ruas do nosso país, porque conjugou com uma circunstância de descoberta da manipulação inflacionária que tinha sido feito pelo Delfim Neto, e um processo galopante de inflação, e essa conjugação desses dois fatores, o político e o econômico, propiciou as condições objetivas que foram aproveitadas pelo movimento sindical na ocasião para ser o grande catalisador dos anseios do povo brasileiro, que foi aos milhões à rua e que produziu, que conseguiu consolidar o processo democrático que se cristalizou depois na Constituinte de 88 e na Constituição Cidadã que temos até hoje, e que também está em risco. Sou, portanto, um esperançoso e tenho a expectativa de que o movimento sindical tem um desafio pela frente, mas talvez esse desafio possa propiciar novamente aqui, ante a percepção que certamente os trabalhadores brasileiros, mais cedo ou mais tarde, terão dos grandes prejuízos que essa reforma vai lhes impor, que o movimento sindical possa voltar a um protagonismo que já teve de forma marcante e decisiva naquela conjuntura dos anos 80 e do início dos anos 90. É preciso reconhecer que houve muitos desvirtuamentos desde então, que geraram muito acomodamento, inclusive nas nossas hostes, e que isto precisa ser revertido. O desafio que temos hoje, ele vai exigir uma reciclagem do nosso meio sindical, vai exigir que nos reinventemos, vai exigir que nós retomemos uma nova postura, uma postura mais efetiva, uma presença mais próxima aos trabalhadores, que a gente tenha criatividade para trazer de volta os trabalhadores ao nosso meio, às entidades representativas, à luta coletiva e à defesa coletiva dos seus direitos. Quem tem a ganhar com isso não são só os trabalhadores, será certamente o conjunto da sociedade brasileira. Obrigado. Muito obrigado, professor Marcos. Passamos de imediato a perguntas e manifestações, no número de 5 no máximo, com tempo máximo de 4 minutos. Professora Cleoni. Bem, em primeiro lugar, boa tarde, né? Mas eu vim aqui fazer uma manifestação porque eu acredito que está na hora de manifesto e de panfletagem, né? Vamos pegar a história. A história é um instrumental da consciência. Onde estão aqui professores de história? A história é um instrumental da consciência. Por isso que é bom a gente ser ignorante da nossa história, como nós somos. E digo por mim, que estou estudando até hoje, já com 45 anos de profissão. Claro que, olhando para mim, vocês veem que eu já tenho quase 72, né? Então, entender essa lógica é muito importante. E eu dou um testemunho, porque eu sou uma professora aposentada da Universidade Federal de Pelotas. Vim para Porto Alegre trabalhar no ensino privado. E dou testemunho do Simpro, sou avaliadora do INEP,
E sempre que eu vou para os outros estados, eu falo sobre o nosso sindicato. E uma coisa muito importante foram as aulas que eu tive hoje de manhã e que tive agora. E quanto a ti, filhota, vou te dizer uma coisa. Velha professora é isso, né? Romântico não me ofende. Ingenuidade não me ofende, porque eu já fui chamada de tudo isso. Simplorice não me ofende. Me ofenderia a indiferença. Me ofenderia simplesmente não acreditar que vale a pena. Então, eu quero cumprimentar... Não. Que vale a pena, sim. E como vale a pena. Eu acho que todos nós aqui, exaustos, cansados, sexta-feira, eu tenho 5 netos, chegam amanhã, mas estou aqui de bem com a vida, porque eu vejo uma gurizada do meu tempo e uma gurizada mais jovem. Então, vale a pena a luta, porque vale a vida. É isso que eu acho que é a lição que nós tivemos hoje de manhã e agora. Muito obrigada, filhota. Professora Marildo. Obrigado pelas palavras. Enfim, mas uma questão que vai ser desafiadora é também como, numa conjuntura de retrocessos, como o setor patronal também vai reagir nesse processo de respeito às normas coletivas, às condições de trabalho e tal, porque ainda essa semana, lá no sindicato, a gente estava atendendo donas de escolas infantis para perguntar se, a partir de novembro, as decisões ainda tinham que ser feitas no sindicato e se aquela convenção coletiva ficava valendo a partir de novembro. Numa lógica do seguinte, bom, na frente é o seguinte, vai vir um dia que não teremos mais convenção coletiva, ainda bem, daí a gente pode fazer o que quer com o trabalhador. É uma lógica, digamos assim, que vem carregada dentro dessa conjuntura de uma visão atrasada, conservadora, escravocrata aí que tem, não é a elite, são os empregadores, e boa parte dos empregadores tem essa visão muito atrasada. Então, uma consideração. A segunda questão é assim, Castrinho Tosse, a gente vai ligando as coisas e tal, que é o desafio de como nós seremos e faremos sindicalismo nessa conjuntura. Não vai ser uma questão tão simples. Uma boa parte da estrutura sindical existente, ela continua no século XIX. Essa é a questão. Então, haverá uma oportunidade ímpar para esse setor patronal atrasado de fazer um serviço sobre estruturas sindicais muito burocratizadas, muito desorganizadas e pouco orgânicas na sua relação com a sua categoria, porque agora vai se medir força na relação de organização de base mais fundamental. Então, como vocês veem isso, porque isso, ao meu ver, será a grande estratégia de unidade do sindicato, e não só unidade de sindicatos em federações e tal, que são estruturas superiores, senão em unidade desses sindicatos com as suas categorias. Porque, infelizmente, a famigerada unicidade sindical continua. Foi feito um serviço numa estrutura e numa mudança de regras sindicais de uma ponta e foi mantida a unicidade na outra. Isso significa que poderá haver ainda enormes e grandes fracionamentos de segmentos da patronal e também dos trabalhadores. Então, como é que vocês enxergam isso, à luz também desse posicionamento muito bom, enfim, que vocês têm aqui no TRT4 e a Justiça do Trabalho tem? Mais algum? Pode vir. Vai ficando aqui na frente. Tudo bom. Bom, de certa forma, continuando a conversa informal de quarta-feira na sessão, doutora, eu vou fazer de forma bem breve, mas tentando aproximar da conversa
praticamente uma sugestão, porque eu acho que é o momento de agir com inteligência agora. Nós sabemos que a relação trabalhista ela é tripartite. Ela tem o empregado, o empregador e o Estado. E, diante do peso que o Estado tem e que não abre mão sobre o contrato de trabalho, resta ele, para ser competitivo, reduzir o que o empregado ganha. Isso reforçado a nossa invertida situação tributária, em que a pessoa jurídica paga muito menos do que a pessoa física, o que se dirá uma pessoa física com vínculo e as taxas decorrentes do vínculo. Então, doutora, em suma, nós temos um Estado pesado, um Estado que tributa consumo, renda e o vínculo, num estado de quase semi-servidão, não escravidão, servidão. E estamos regredindo nesse sentido. Refiro isso, doutora, para dizer, estamos num impasse entre continuar a caminhada em formar um mercado interno ou um mercado exportador, que é o que a doutora falou muito bem, extrativista. E até que ponto vamos admitir abrir mão da essência do ser humano nessa disputa? Por que eu falo isso? Porque é incrível como nós vemos, como nós encaminhamos para a exclusão da participação e da fiscalização do Estado nas negociações coletivas. Então, doutora, diante de toda essa situação, enquanto o emprego for a fonte principal da saúde, da educação, do sustento da família, ou seja, dos valores não do 7º e 8º, mas do 5º da Constituição, eu entendo, doutora, que o princípio negocial que foi inserido, principalmente sobre a lei, ele é um princípio que deve ser condicionado ao sine lagna. E com isso, o ônus probatório de que aquela negociação foi equilibrada não é do empregado, e sim do empregador. E assim, fugimos, de certa forma, da discussão da constitucionalidade. Então, doutora, mais como uma sugestão, porque eu acho que o momento é de agir com inteligência, venho tentar acrescentar nesse sentido. Muito obrigado. Olá, meu nome é Lara, eu sou jornalista, professora de jornalismo na Unijuí. E agradecer à mesa pela fala. Doutora Brígida nos traz esperança e o cenário que o professor coloca é muito semelhante ao que a gente vive. Né? Assim, quando falava, a gente enxergava também a nossa instituição. Estamos em 2 colegas aqui da Unijuí do Simpro Noroeste. A minha questão é no sentido assim, essas ofensivas, né, legais, elas não estão presentes, logicamente, só dos nossos legisladores, né? São reflexo do golpe e, infelizmente, elas são reproduzidas, né, no senso comum e estão presentes nas nossas salas de aula, na universidade, no ensino médio, no ensino fundamental, de maneira muito cruel e muito perversa. Então, a minha questão é mais no sentido, assim, ó, em meio a essas ofensivas, né, e aos novos fascismos que surgem de tantas formas, num cenário, por exemplo, de escola sem partido, o quanto que isso implica, por exemplo, assim, diante dessa nova legislação, né, ou dessa nova perspectiva de legislação para o trabalho, porque a gente está se vendo numa situação de, daqui a pouco, estar ameaçado, né, pelas posturas fascistas, realmente, de estudantes que, na perspectiva mercantilista que as universidades, mesmo as comunitárias e confessionais, adotam, estabelecem agora uma relação de cliente, não mais de aluno, e o cliente sempre tem razão, né? Então, a minha questão é um pouco nisso, como que esse cenário acaba também nessa interface com a nova proposta de reforma trabalhista nos afetando. Muito obrigado. Mais alguém? Então, vamos passar para a doutora Brígida, 5 minutos para a resposta e manifestações finais. Bom, eu queria agradecer a oportunidade do debate com o nobre procurador, que nós já nos debatemos na tribuna, na sessão de quarta-feira. Eu tive sessão segunda-feira do mandado de seguranças,
quarta-feira e quinta-feira. E hoje estou aqui trabalhando com vocês. Muito me honra poder participar, porque nós aqui no Rio Grande do Sul temos um grupo de advogados maravilhosos, estudiosos e operosos, preocupados com contribuição, que muito contribui, inclusive, para a reflexão do judiciário, porque, na verdade, são os advogados que trazem até a nós, né, juízes, a problemática, as teses, e os juízes eles não podem operar de ofício, né, na verdade. Nós vamos discutir essas teses jurídicas que nos vêm, e, a partir dessas teses, que nós vamos decidir, é lógico, vamos nos debruçar nessas teses. Então, eu acho muito importante que o senhor ressaltou aqui no artigo 5º. Eu gostaria de falar muito mais aqui, mas como eu vi que também estamos cansados, na sexta-feira, eu dava aula em 4 períodos, professor, na escola da FEMARES, sextas-feiras, à noite. Então, a maioria eram já pessoas formadas, elas estavam sempre cansadas, eu tinha que inventar algumas coisas para as pessoas não dormirem, né? Porque é um sacrifício, realmente, a gente ter que participar disso. Mas o judiciário está aberto, nós estamos fazendo vários eventos, a Escola Judicial está promovendo um simpósio de diálogos acadêmicos a partir de agora, do início de setembro e outubro também, vamos trazer várias autoridades para debater essa questão, né, que é tão nefasta para o direito do trabalho, é muito nefasta para os trabalhadores, e nós também sofremos com isso, porque também somos operadores do direito. Eu penso que deveria ser feita, sim, uma reforma tributária, e não uma reforma trabalhista. Como disse um colega aqui de manhã, e foi dito lá também no Ceará, onde eu estive, é uma desforma. O que ele disse assim, o que é uma reforma? Uma reforma, tu pega o teu prédio, ele foi bem singelo, né? Tu vai lá e vai trocar uma parede, tu vai fazer alguma coisa para melhorar o teu estabelecimento, a tua casa. Isso aqui não é uma reforma, é uma desforma, é uma coisa assim que vem avassaladora, exatamente terminando sem precedentes. Gente, não tem precedente histórico. Por isso que eu parei de falar na parte jurídica, do direito, porque isso está lá nos tribunais. Eu estou falando aqui como cidadã Brígida e como estudiosa do direito, operadora do direito. Eu não vim aqui... Claro, trago uma mensagem do judiciário, da parte interna, que nós estamos muito preocupados. Preocupados porque nós temos um amor à justiça do trabalho, é uma justiça cidadã, é uma justiça que luta eminentemente pelos direitos dos trabalhadores, e uma sociedade organizada, claro que vai ser bom também para o microempregador, né? Por isso, da nossa fala, eu agradeço muito essa oportunidade, continuo agradecendo, e vamos, não sei se tem mais alguma pergunta. Então, eu vou encerrar, que eu não pude falar, fui abreviando, mas eu gosto muito de falar coisas profundas para reflexão, que foi na outra palestra que eu dei no IDC, que é sobre o trabalho, o valor do trabalho. Nós temos que valorizar o valor do trabalho, do ser humano que produz o trabalho. E tem uma música do Gonzaguinha, até quase que eu pedi para tocar lá na minha posse, que é uma música que se chama O Homem Também Chora, né? E daí diz o seguinte, o homem se humilha, se castra os seus sonhos, o seu sonho é a sua vida, e a sua vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre e se mata. Não dá para ser feliz. Vamos lutar por ele. Obrigado, doutora Brígida. Professor Marcos Fur. Em relação ao questionamento e à reflexão colocada pelo professor Amarildo, tal, que faz parte, enfim, já de pensar estratégias de resistência, acho que sim. Eu sempre me lembro uma ocasião aqui na Federação dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação, o Walter Barelli, que era coordenador geral do DIESE, né? Numa ocasião, numa palestra que fez aqui para sindicalistas, certamente foi numa circunstância em que estava se explicando algum daqueles planos econômicos e tal, né? E a implementação de um daqueles planos econômicos que marcaram ali o governo Sarney, né, no fim dos anos 80, e alguém falou ali sobre os pequenos sindicatos e sobre os sindicatos fracos
como é que fariam nessa circunstância? E me marcou profundamente. O Barelli disse assim, pô, mas quando chegou a hora dele responder, ele disse, pô, mas para que precisa ter um sindicato fraco? Serve para que um sindicato fraco? O sindicalista queria que houvesse alguma receita sobre como confrontar aquela realidade econômica do plano para os sindicatos menores, como lidariam com aquilo, dos sindicatos mais fracos. E ele dizia, bom, mas para que serve um sindicato fraco? Então, eu sempre me lembro disso, de que o nosso desafio será cada vez mais a questão de fortalecer os nossos sindicatos. Acho que o próximo período será um período em que nós vamos ter que rediscutir os comprometidos com a defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós vamos ter que rever algumas práticas, algumas políticas, algumas concepções, e no sentido de, quem sabe, nos colocarmos na contramão desse processo de pulverização que vem marcando a nossa trajetória, a trajetória do sindicalismo brasileiro. Tá? Nós vamos ter que ter a coragem de propor formas de juntar forças, enfim, se não é de unificar sindicatos, pelo menos de ter políticas comuns, de proximidades e tal, né? O que até poderia se dizer que o propósito das centrais sindicais era um pouco isso, né? O que acabou depois na sua origem, o que acabou depois não se concretizando na medida que se oficializou nesse país quase 10 centrais sindicais, acho que num processo meio sui generis no mundo e tal, né? Em termos de quantidades de centrais sindicais. Tá? Então, acho que isso é um desafio, mas isso é uma coisa, um debate que nós vamos ter que fazer mais, aprofundar e fazer em maior amplitude no meio mais sindical, mais restrito. De resto, em relação ao que a colega ponderou, sim, o período é marcado por muitas adversidades, em muitas searas. Esta semana, uma professora em Santa Catarina foi agredida por uma aluna, e a aluna agressora acabou o aluno agressor acabou, enfim, sendo projetado como um herói e tal, por uma parte da sociedade que tem identidades, é claro, com o protofascismo e tal, né? Mas que isso é uma coisa que marca os nossos dias e tal, né? De mais a mais, eu também quero dizer que foi uma grande satisfação participar dessa mesa, ouvir a doutora Brígida, o seu entusiasmo, as suas concepções, acalentar aqui a satisfação de ter alguém com essas concepções ali no Tribunal Regional do Trabalho. Sabemos que não é só a doutora Brígida, felizmente a composição aqui do Tribunal da 4ª Região é uma composição majoritariamente pró-trabalhadores, tal, né? Percepção que tenho, assim, quero acreditar que sim, e não só aqui o da 4ª Região, sei que essa também é a realidade de diversos outros tribunais regionais pelo país afora, né? Infelizmente não é do Tribunal Superior do Trabalho, tal, né? Mas é muito bom saber que uma boa parte da magistratura do trabalho e tal tem identidades conosco e serão junto conosco baluartes de resistência ante a essa ofensiva que está posta aí. Quero pedir desculpas pelas minhas múltiplas tossidas, fiz empenho para chegar no dia de hoje um pouco melhor, né? Mas, infelizmente, não deu para curar a tempo. Então, obrigado por me aturarem aí nas múltiplas tossidas que interromperam as minhas falas. Obrigado e vamos para o próximo painel. Muito obrigado, professor Marcos.
Doutora Brígida, por suas manifestações, damos por encerrado esse painel.